Será que a out-season não vai mais acontecer? Quais são as chances de termos uma out-season ainda e quais são as chances dela não acontecer de fato e ao que isso está ligado no final das contas? Nos últimos dias muita gente começou a levantar esse ponto, alguns até jogaram a toalha, saíram completamente do mercado. Outros dizem por aí que nós já tivemos uma out-season, enfim. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu preciso bater um papo com você sobre isso bem sério. Eu prometo que assim como você já está acostumado aqui no canal, esse é mais um vídeo com bastante entrega, direto ao ponto porque eu valorizo muito o seu tempo, numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, é o seu like. Então já aproveita e faz isso no começo do vídeo para não esquecer. Fica aqui já o meu muito obrigado e aproveita também, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita que tá aí perto e clica aqui no botão para se inscrever, no sininho aqui, marca como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles focados em botar dinheiro no teu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, de pronto, meus amigos, já vou responder uma pergunta aqui da introdução que muita gente está fazendo. Nós já tivemos out-season ou não? A resposta é não, nós não tivemos out-season nesse ciclo. Agora, a pergunta que não quer calar, nós vamos ter out-season nesse ciclo? E obviamente eu não tenho bola de cristal, a resposta para essa pergunta não é tão simples e você precisa entender os fatores envolvidos. Mesmo porque não só o mercado cripto, mas qualquer mercado de renda variável, incluindo parte da renda fixa, depende de uma série de fatores para performar bem ou mal. E um dos principais, falando de cripto, é um que há anos eu venho falando aqui no canal, desde que eu comecei a falar de cripto por aqui, que é a correlação entre Nasdaq, a bolsa de tecnologia americana, e cripto. Cripto é como se fosse um resultado da Nasdaq alavancado, ou seja, quando a Nasdaq sobe, sobe forte, cripto sobe ainda mais. Quando a Nasdaq cai e cai forte, cripto cai ainda mais. Logo, você precisa entender que essa correlação existe porque cripto tem tudo a ver com tecnologia e também com ativos de risco. Se as empresas de tecnologia são consideradas empresas de maior risco, obviamente, naturalmente, cripto segue nessa mesma toada e tem ainda mais risco do que Nasdaq. E quando a gente fala de bons ativos de risco maior, significa que eles têm um risco maior para quedas maiores e também um risco maior para altas maiores, ou seja, o potencial de valorização desse tipo de ativo é maior. E o grande erro de muitos investidores iniciantes é olhar somente para o potencial e esquecer dos riscos. Só que não existe almoço grátis no mercado, então você precisa olhar para os indicadores para entender se a exposição a esses ativos de risco nesse momento fazem sentido ou não fazem sentido, para que você esteja exposto a uma assimetria, ou seja, suas chances de ganhar são maiores do que as chances de perder dinheiro. Mas sim, o óbvio precisa ser dito, existem chances para os dois lados. E para poder se posicionar de maneira inteligente, você precisa olhar para os indicadores, para o histórico e também para o cenário macro. Lembra lá do que eu falei? Nasdaq tem tudo a ver com cripto e Nasdaq é resposta de cenário macro. Então é óbvio que fatores não esperados vão interferir no mercado cripto. E é isso que nós estamos vendo agora, como por exemplo a sinalização de guerra comercial vindo pela frente. Foi assim em outros momentos que derrubaram ainda mais forte o mercado, como por exemplo lá em março de 2020, você sabe exatamente o que aconteceu, onde dentro de um ciclo de alta o mercado cripto despencou, o Bitcoin simplesmente caiu mais 50%. E isso não impediu que alguns meses depois o mercado fizesse novas máximas e nós tivéssemos uma grande e forte out-season. Dito isso, a sua exposição a cripto e em especial altcoins precisa estar de acordo com aquilo que você enxerga nos indicadores. Ou seja, quais são as probabilidades do mercado subir daqui para frente e quais são as probabilidades do mercado cair. Abrindo a forma de como está distribuído o meu patrimônio líquido nesse momento em investimento, eu tenho 40% dentro do mercado cripto, o restante em outros ativos, 60% da carteira. E dentro de cripto, nesse momento, a minha carteira tem aproximadamente 65% de Bitcoin e 35% de altcoins, mais cerca de 15% de caixa, ou seja, algo que eu deixo lá em USDC para poder aproveitar oportunidades do mercado. Em resumo, existe toda uma estratégia de alocação que blinda a minha carteira de grandes quedas, de grandes prejuízos e principalmente da ruína. Ou seja, caso não exista uma out-season, eu não vou precisar ir trabalhar no McDonald's. Só um parênteses, máximo respeito a quem trabalha no McDonald's, eu só estou trazendo aqui um meme bem comum no mercado que provavelmente você conhece, mas caso não conheça ainda, fica aqui a observação. Pois bem, eu falei aqui do pior cenário, agora no melhor cenário, em a gente tendo uma boa out-season, meu patrimônio vai ter um retorno excelente por conta disso, dado que eu tenho uma boa exposição dentro do mercado cripto em altcoins. Agora, esse é o ponto principal, eu só estou posicionado em altcoins nesse momento porque eu acredito que as chances de nós termos uma out-season são bem maiores do que as chances de nós não
termos nesse momento. E os pontos que me levam a essa conclusão é que precisam ser muito bem analisados por você. Primeiro, o histórico dos ciclos. Em todos os ciclos anteriores nós tivemos out-season e o movimento vem se repetindo. Se a gente colocar aqui e espelhar com os outros ciclos, a gente vai observar aqui que tem padrões que o mercado vem seguindo, ele não quebrou esses padrões. Em segundo lugar, os indicadores. Eu não vou trazer todos os indicadores aqui no vídeo, porque eu já fiz isso em outro vídeo e eu deixaria o vídeo muito longo, então só para você entender que existem vários indicadores que mostram se a gente está caminhando para uma out-season ou não. E até o momento nós temos esses que, por exemplo, eu vou te mostrar aqui na tela. O Total 3, que é o mercado cripto excluindo Bitcoin e Ethereum, que são as duas maiores criptomoedas, nos mostra aqui que, se a gente pegar o ciclo anterior, um comportamento bastante semelhante aqui ao comportamento atual é notado, ou seja, o Bitcoin faz novas máximas aqui, depois ele fica brigando muito para romper novas máximas. O Bitcoin é essa linha aqui mais vermelha, aqui bordô, enquanto nessa linha azul, Total 3, estaciona um pouco aqui depois de fazer um bom movimento de alta e demora um pouco até fazer out-season aqui, né? Ou seja, até aquele rompimento subir muito mais do que o Bitcoin. Depois é óbvio que a gente tem todo um outro movimento de queda e alta, foi um movimento aqui do ciclo anterior, mas eu quero chamar atenção aqui para essa parte do movimento, até porque as próprias datas aqui coincidem um pouco, né? Temos aqui fevereiro de 2021 acontecendo esse movimento aqui do Bitcoin, né? Uma longa pernada de alta, depois uma queda, depois alta, depois queda, depois alta, depois queda. Aí dá uma boa estacionada aqui. Me parece muito com o cenário que a gente está vendo nesse momento, né? Ou seja, Bitcoin aqui depois de fazer uma boa pernada de alta aqui, rompendo novas máximas, cai, sobe, tá aqui numa fase de consolidação. E as altcoins também, elas ainda não subiram para passar o Bitcoin aqui, por exemplo, como no caso aqui, que demorou bem mais para isso acontecer. Mas quando as altcoins subiram de fato, aí sim a gente teve out-season. Então eu faço aqui um paralelo com o ciclo passado, observando que nós até o momento não temos nada divergindo tanto do que já aconteceu. Mesmo porque se você pegar outros gráficos de ciclo do próprio Bitcoin, você vai ver que está parecido com o próprio ciclo de 2021. Em resumo, olhando por aqui, fica muito claro que a gente ainda não teve uma out-season e que está saudável ainda para a gente ter uma out-season pela frente. Outro ponto é que dentro do próprio CoinMarketCap, isso que eu já mostrei em alguns outros vídeos, que é justamente o índice que eles têm aqui. Eu gosto mais de olhar para esse índice anual, mas o de 90 dias nos dá uma boa temperatura de como está o mercado nesse momento. E o mercado de altcoins não está tão positivo assim. Por quê? Porque ele está performando pior do que o Bitcoin. Nós estamos dentro de um mercado mais neutro, muito mais puxando para o lado de uma Bitcoin Season, ou seja, o Bitcoin está mais forte do que as 100 principais criptomoedas. E nós só poderemos dizer que estamos numa out-season quando, de fato, o mercado subir aqui e se mantiver por algumas semanas, pelo menos, dentro desse nível aqui, acima de 75. Outra coisa aqui, a própria capitalização das criptomoedas, a gente vê que não está no melhor momento, mesmo que o Bitcoin esteja próximo, novamente, das máximas. Em resumo, em todos os ciclos anteriores isso aconteceu e existem boas chances disso acontecer ainda. Agora, o terceiro ponto é olhar para o macro, como eu falei anteriormente. E quando a gente olha para o macro, aí é que paira a maior incerteza de todas. Por quê? Tem gente falando em recessão e, na minha opinião, nós não temos indicadores apontando para recessão, então essa é a parte que menos me preocupa. Porém, nós temos sim alguns indicadores e alguns fatores que podem levar a um descontrole inflacionário. E descontrole inflacionário, quando a gente fala da principal economia do mundo, lá dos Estados Unidos, não chega a ser um descontrole nível Brasil, mas sim uma inflação persistente que pode fazer com que o próprio Federal Reserve, o Banco Central americano, precise manter os juros nos patamares atuais, o que não é positivo para o mercado, porque deixa o mercado muito menos líquido, ou até num cenário pior, precisar aumentar os juros, e se aumentar os juros, fica ainda pior para o mercado cripto, porque num cenário de juros subindo e não caindo, aí sim eu vejo uma out-season comprometida. E contribui para isso, por óbvio, a própria guerra comercial que a gente está vendo se desenhar e pode se estender aí ao longo de 2025, o que não é nada positivo para o mercado, repito. Outro ponto é que as bolsas americanas já estão em níveis mais esticados e estão começando a apresentar um pouquinho mais de sinais de volatilidade. Se as bolsas lá começam a cair de verdade, aí sim nós temos um reflexo dentro do mercado cripto, um reflexo negativo. Então é bom olhar para tudo isso para entender
o momento que nós estamos atravessando e quais são os riscos de, por exemplo, a gente não ter uma out-season. Agora, por outro lado, nós temos fatores bem positivos no radar que podem destravar grandes altas e novas máximas no mercado, inclusive dar início à out-season, que são, por exemplo, Estados Unidos oficializando e começando a formar uma reserva em Bitcoin. Isso, por óbvio, desencadeia uma série de fatores positivos, como outros países fazendo o mesmo, e a própria demanda institucional pelo Bitcoin crescendo muito, ou seja, como nós estamos aqui falando de um ativo escasso, a tendência é que o preço suba e pode subir bem forte. E se por um lado eu apontei para os riscos dos juros, nós também temos o copo meio cheio, que é, por exemplo, os indicadores inflacionários virem mais positivos do que o mercado espera e dessa forma abrir mais espaço para que os juros americanos sejam cortados e naturalmente a gente tenha mais liquidez no mercado. Com mais liquidez no mercado, mais dinheiro vai para cripto. Isso é um fato que a gente pode observar em todos os ciclos. Em resumo, você precisa mapear tudo isso aqui para chegar na sua conclusão. Olha, dado todo o cenário, eu acredito que nós temos uma chance de 60% de ter uma out-season e 40% de não ter. Como é que você se posiciona em relação a isso? Como é que fica o seu portfólio em relação a isso? Você prefere o risco de ficar completamente de fora do mercado, mesmo sabendo que uma out-season tem 60% de chance de acontecer? E aqui eu estou dando um exemplo só, que fique bem claro. Ou você prefere estar dentro do mercado com parte do seu patrimônio para poder aproveitar essa out-season, para poder aproveitar essa assimetria. E aí tem gente que fala, eu sei dos riscos, mas mesmo assim eu prefiro dar all-in. Aí, meus amigos, nós temos um problema, porque quem faz isso depende de um único cenário. E depender de um único cenário não é nada inteligente. Por quê? Porque simplesmente se as coisas não forem pro lado que você apostou, porque isso é uma aposta e não um investimento, você corre o risco da ruína, porque tem muita coisa em jogo. E para finalizar, a questão é quanto você projeta de probabilidade, qual o seu perfil de risco, e aí você monta dentro de uma diversificação inteligente um percentual ali para estar exposto em altcoins ou não. A sua carteira precisa refletir exatamente esse combo. E para finalizar, se isso tudo faz sentido para você, você quer de fato montar uma carteira de investimentos inteligentemente diversificada com exposição também em cripto, mas de maneira estratégica, com uma alocação bem definida e saber exatamente o que comprar e quando comprar, o que vender e quando vender, aí eu recomendo que você assine a comunidade 1%, o link está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E de bônus, você ainda leva a minha carteira cripto completa com toda a minha estratégia de alocação, todas as compras e vendas, todas as movimentações em tempo real. Você pode escolher entre assinatura mensal e anual, é só clicar aqui, concluir a tua inscrição e eu tô te esperando lá do outro lado para fazer grana junto com a gente. Dito isso, sem mais, eu fico por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.